Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza? Espero aí que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do nosso canal Ideias Químicas, Foco na Questão. Vamos prosseguir com os conteúdos de tabela periódica e sua relação com a estrutura eletrônica dos elementos químicos e as propriedades periódicas. Para a gente estar tratando desses conteúdos, eu trouxe essa questão aqui que foi extraída do concurso para professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Betim, o edital número 149 do ano de 2014. Bem, a questão ela pede para explicar por que a energia de ionização do berílio é maior que o boro. Então, uma questão bem direta, e para a gente estar buscando essa explicação, é necessário que a gente localize o berílio e o boro na tabela periódica, para a gente estar relacionando as posições desses elementos na tabela com a variação dessa propriedade periódica que é a energia de ionização. A gente localiza aqui o berílio no segundo período da tabela e o boro também no segundo período, certo? A diferença é que o berílio aqui ele está no grupo 2, os metais alcalinos terrosos, tem a configuração eletrônica aqui 2s1. A gente já, olhando a tabela, a gente já consegue ver a configuração eletrônica da camada de valência, grupo 2 e período 2. Então, o grupo vai dar o número de elétrons de valência e o grupo vai dar o nível de energia, né, da camada de valência, assim como o boro. Vai ter configuração eletrônica 2s2, 2p1, porque vão ter 3 elétrons de valência, né, tá no período, no grupo 13 e no segundo período. Bem, é de se esperar, naturalmente, baseado nas explicações que a gente já deu para a energia de ionização, era de se esperar que o boro tivesse uma energia de ionização maior que o berílio. Por que isso, pessoal? Porque o boro está mais à direita, ele está mais à direita do que o berílio. E a gente viu que a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita nos períodos. Então, quando a gente quer comparar elementos do mesmo período, o critério que a gente vai estabelecer para fazer essa comparação é baseado nessa tendência do crescimento da energia de ionização da esquerda para a direita. Só que, pessoal, regrinha, ficar decorando, nunca é uma maneira da gente tá aprendendo o conceito de fato. Ela cresce da esquerda para a direita porque uma outra propriedade, que é a carga nuclear efetiva, geralmente ela aumenta quando a gente cresce, quando a gente caminha da esquerda para a direita. O que é a carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva é a carga que, de fato, os elétrons mais externos estão sofrendo de atração do núcleo. Portanto, desse modo, elementos que estão localizados mais à direita têm um número de prótons maior e, consequentemente, esses prótons vão atrair mais os elétrons em direção ao núcleo, vão ter uma força maior de atração, o que os torna, assim, entre aspas, mais presos, dificultando sua remoção. Com isso, aumenta-se também a energia necessária para estar retirando esses elétrons. Então, a energia de ionização ela é impactada diretamente pela carga nuclear efetiva, de modo que quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a energia de ionização. Então, como eu disse, era de se esperar que o boro apresentasse uma energia de ionização maior que o berílio, porque seguindo essa explicação, ele está mais à direita que o berílio. Só que isso aqui é um comportamento anômalo que a gente fala, ele é uma exceção. E a gente vai entender isso aqui baseado na configuração eletrônica. Sempre que o exercício pedir para estar explicando um comportamento que é anômalo, o que é anômalo? Que foge da regra. A regra não é aumentar da esquerda para a direita. No entanto, a gente não tá, o exercício já não fala que o do berílio é maior que o boro, então ela está contradizendo essa tendência geral que a gente observa. Então, o primeiro ponto é você fazer a distribuição eletrônica, como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Eu peguei aqui as configurações eletrônicas da camada de valência do elemento berílio, que é 2s2. Como eu disse, pessoal, só de olhar a tabela a gente já consegue fazer a distribuição eletrônica, porque o nível aqui vai ser o número do período e os elétrons de valência vai ser o número do grupo. Então, berílio, 2s2. Vou usar aqui o diagrama aqui desses traços ou de caixas para a gente estar representando a configuração do elétron. Esse tracinho aqui representa um único orbital S, no nível 2 de energia, e essas duas setinhas representam os dois elétrons de valência. Coloquei elas no sentido contrário, né, para a gente estar mostrando que eles estão emparelhados, porém com os spins contrários, de acordo com todo o princípio da construção, baseado no princípio de exclusão de Pauling também.
E aqui eu vou fazer a distribuição eletrônica do boro. Da mesma forma que eu tenho, olhando na tabela, eu consigo fazer a distribuição eletrônica do berílio, eu consigo fazer do boro. A gente pode perceber aqui que o boro é o elemento imediatamente após o berílio. Então, a configuração eletrônica do boro vai ser parecida com o berílio. No entanto, ele passa aqui já para os representativos aqui com o P, com o orbital P já com elétrons nos orbitais P. Então, a diferença aqui agora, o berílio ele tinha os dois elétrons de valência no orbital S, o boro ele já vai apresentar um elétron de valência dele, dos três que ele possui, um dos elétrons de valência vai estar no orbital P. Então aqui ele tem 2s2, assim como o berílio, só que o próximo elétron ele não pode entrar aqui no orbital S mais. No orbital S ele pode acomodar apenas 2 elétrons. Então ele passa para um orbital de energia imediatamente após, energeticamente maior, no mesmo nível, que é o orbital P. Então aqui eu estou representando essas caixinhas, esses traços também, como os 3 orbitais P. Cada orbital P vai poder alocar 2 elétrons. No entanto, eu não tenho aqui nem 2 elétrons, eu tenho apenas um, certo? Então eu vou colocar esse um elétron com essa orientação aqui do spin para cima. Então é esse elétron que vai ser removido. No caso do berílio, poderia ser qualquer um desses dois, tanto faz, os dois estão aqui no mesmo nível de energia. A gente percebe, pessoal, que esses orbitais P aqui, eu coloquei ele um degrauzinho acima aqui dos orbitais do orbital S. Por quê? Para a gente estar sinalizando que a energia desses orbitais ela vai ser maior do que a dos orbitais S, em quais estão localizados esses dois elétrons. E é exatamente essa a explicação para que a energia de ionização do boro seja menor que do berílio, contradizendo aquela tendência que a gente observa quando cresce da esquerda para a direita. Para retirar esse elétron aqui, esse elétron vai sair com muito mais facilidade do boro do que um desses dois elétrons do berílio. Esse elétron aqui do boro, no nível 2 e no orbital P, ele tá mais afastado do núcleo. Ele está mais distante do núcleo. Com isso, ele sofre uma atração menor, uma atração coulombiana, uma atração de cargas menor. Isso faz com que a energia dele fique maior. Então, ele está num nível, ele está num estado de energia maior que os elétrons do berílio. Ou seja, ele está mais próximo do infinito, ele está mais próximo para ser removido do átomo. Lembrando, pessoal, que os níveis de energia eles estão em ordem crescentes, né? Do nível 1 até o infinito, entendendo-se que no nível infinito, ou seja, no nível de energia tão distante do núcleo, que a energia é zero. Então aqui a gente está ordenando em números negativos, a energia está negativa. Então, quanto mais próximo de zero, maior vai ser a energia. Então, esse elétron ele está num estado de energia muito maior que esses dois elétrons do berílio. Portanto, ele é mais fácil de ser removido. Ele está mais perto do infinito. Então, ele demanda menos energia para ser removido do que esses dois elétrons do berílio. Por isso, pessoal, o boro tem uma energia de ionização menor que o berílio. A gente pode entender isso também em função da carga nuclear efetiva. Veja bem, esse elétron aqui, ele vai sofrer uma atração dos prótons do núcleo do boro. No entanto, esse orbital S aqui, imediatamente anterior e interior ao orbital P, ele vai estar protegendo esse elétron. Lembrando que a gente já viu em outras aulas que o orbital S, devido à sua configuração esférica, ele consegue blindar bastante os elétrons que estão à frente dele. Portanto, esse orbital S já totalmente preenchido vai diminuir o impacto da carga positiva nesse elétron, o que faz com que ele esteja com mais energia e, digamos, mais livre para ser removido. Então, a explicação é essa, pessoal. O boro vai ter a energia de ionização menor do que o berílio, porque o elétron a ser removido do boro se encontra num orbital P que é energeticamente maior do que os elétrons que estão no orbital S do berílio. Aproveitando o gancho da questão, eu trouxe aqui também um outro comportamento anômalo que a gente tem, que é o caso do oxigênio e do nitrogênio. Vamos localizar aqui o oxigênio e o nitrogênio na tabela. Bem, o oxigênio está mais à direita do que o nitrogênio. Então, naturalmente, é de se esperar que o oxigênio tenha uma energia de ionização maior que o nitrogênio. No entanto, não é isso que a gente observa. A energia de ionização do oxigênio ela é aproximadamente 1.310 kJ por mol, ao passo que a do nitrogênio é 1.400 kJ por mol. Então, uma diferença de 900
é uma diferença aí de 90 kJ por mol de energia. Então, o nitrogênio ele possui uma energia de ionização maior, contrariando também esse comportamento que a gente prevê da esquerda para a direita. Então, isso também é um comportamento anômalo. A explicação ela também pode ser feita com base na estrutura eletrônica, porém, ela passa por um outro conceito, que vai ser a repulsão eletrônica. Vamos fazer aqui também o diagrama de distribuição de energia, o diagrama de distribuição dos elétrons na camada de valência, tanto para o nitrogênio como para o oxigênio. Nitrogênio temos aqui na camada de valência 2s2, 2p3, e aqui a distribuição eletrônica aqui nos diagramas aqui de traço ou de caixa. Esse tracinho aqui representando o orbital S, no nível 2, esses dois elétrons são representados pelas setinhas com o sentido oposto, né? Os spins opostos, e subsequentemente aqui no num estado de energia maior, porque eles estão no mesmo nível, os três orbitais p, cada um contendo um elétron, né, com orientação, os três com orientação para cima. Então, o elétron a ser removido, a ser retirado quando o nitrogênio é ionizado para formar o íon nitreto, ele vai ser um desses três elétrons, né, que eles são degenerados, tanto faz, estão com a mesma quantidade de energia. Então, vai ser um desses três elétrons. Por outro lado, quando a gente vai remover do oxigênio, que é o elemento logo em seguida do nitrogênio, no grupo 2, a gente tem essa configuração eletrônica. 2s2, 2p4. Diferença, um elétron a mais. E esse um elétron a mais, ele vai entrar aqui sendo emparelhado nesse orbital p. Então, o elétron a ser removido do oxigênio, agora é esse elétron. E não mais esse ou esse. Vai ser esse elétron aqui. Porque a configuração eletrônica preenchida nesse orbital vai fazer com que esse elétron tenha uma menor energia, tenha uma maior energia, ou seja, ele vai ser removido com maior facilidade. Isso ocorre devido à repulsão eletrônica entre os dois elétrons emparelhados. Então aqui a gente tem um par de elétrons, eles estão emparelhados. A gente sabe que elétrons, carga negativa, vão ter forças repulsivas. Então um elétron vai repelir o outro e essa repulsão faz com que se torne mais fácil remover esse elétron. Por isso que a energia de ionização do oxigênio é menor do que a do nitrogênio, contradizendo também aquele comportamento que a gente observa da esquerda para a direita. Então, pessoal, em linhas gerais, a energia de ionização ela vai obedecer o aumento, ela vai obedecer a relação da carga nuclear efetiva. Em alguns casos, algumas exceções, ela não vai aumentar da esquerda para a direita no período. Para a gente explicar essas exceções, é de suma importância a gente estar fazendo o diagrama de distribuição de energia, né, a configuração eletrônica, que pode ser feita pelo diagrama de Linus-Pauling ou pela própria observação na tabela periódica, e compreender se o que está afetando a energia do elétron vai ser os aspectos repulsivos ou se vai ser a própria blindagem, como nesse caso aqui do bório, que a blindagem oferecida pelo orbital S vai favorecer o aumento da energia desse elétron no orbital P, facilitando sua remoção. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Foi uma questão aqui bem simples, né? Ela foi extraída de uma prova discursiva também, do Instituto Federal. E essas questões de propriedades periódicas, quando em provas objetivas, elas vêm todas misturadas. Vem energia de ionização com raio, com afinidade eletrônica. Porém, quando costuma aparecer em provas discursivas, elas aparecem mais isoladas, para a gente estar explicando, geralmente, um comportamento anômalo. Porque a regra mesmo, eles já acham que é muito simplório de estar explicando e a pessoa pode decorar. Aqui não, você não tem como você decorar, você tem que entender o que é o conceito de energia de ionização e qual a sua relação com a estrutura eletrônica do átomo. Essa parte também, tanto de afinidade eletrônica como energia de ionização, ela vai ser muito importante para quando a gente estiver trabalhando no nosso módulo de ligações químicas. A gente vai ver o ciclo de Born-Haber, principalmente para a formação da rede cristalina nas ligações iônicas. Entender essas propriedades periódicas vai ser fundamental para a gente estar compreendendo energeticamente a formação das estruturas iônicas. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. A gente vai dar continuidade nas nossas aulas de propriedades periódicas e creio que, que em breve já fecharemos esse módulo e faremos, como foi feito para as aulas de gases, uma aula mais compacta, resumindo tudo que foi visto até agora. Então, pessoal, abraço e até a próxima.